Olá pessoal, excelente noite, muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu vou estar conversando com um cara muito especial. Na verdade, um cara super mestrado, doutorado e em breve vai estar aqui conosco e a gente vai falar sobre biometafísica, vamos estar falando também sobre Alzheimer. E você que está entrando aí, fica aí conosco que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele já deve estar pedindo aqui para entrar em breve. Boa noite, Cleide. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Paciência. Olá, Adriana Maia, Ana. E aí, meu amigo, como é que você está? Opa, Tudo bem? tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite a todos que estão entrando aí. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma live aqui com esse meu grande amigo Leandro Reckgêmeo, que também é o presidente de um grande evento que vai acontecer agora, mês que vem. Eu acho que a gente podia falar desse evento antes de começar a falar sobre Alzheimer, que você que está entrando aí, tenho certeza que você vai adorar. São duas visões, tanto pela a visão da saúde integrativa da boca, como também da biometafísica, né, Leandro? Então, se você Isso, pudesse falar sobre o seu evento que você está organizando e qual a importância dele, né, para a saúde integrativa, para a saúde de quem está nos ouvindo agora. Opa, vamos lá. Primeiro, é um prazerzão estar aqui com você nessa live. Rodrigo, irmãozão, tá dando um super apoio aí pra gente. E todos vocês que estão aí participando não estão aqui por acaso, né? Porque está participando é porque faz parte desse propósito nosso. E o nosso propósito é exatamente levar uma outra visão de saúde para as pessoas, né, Rodrigo? Uma visão integrativa, uma visão que não foque só na doença, né? E sim ensine as pessoas a entender sobre saúde. Esse é o importante. Se você entender sobre saúde, você vai estar mais saudável. Se você ficar focando em doença, você está gerando um sentimento não muito saudável para si mesmo. Então vamos lá. Exatamente. Falando um pouco sobre o simpósio, esse simpósio é um evento super especial. Vão estar lá participando 15 palestrantes, inclusive o doutor Rodrigo vai estar lá com a gente, falando sobre a saúde bucal, sobre a influência em todo o sistema, né? Então, são 15 palestrantes realmente que estão levando temas para mudar a visão de vocês sobre saúde. Para realmente você, e não é só para médico, não é só para terapeuta, é para qualquer pessoa que tem afinidade, que gosta, que quer entender, que quer expandir consciência, que quer realmente sair de lá transformado. Mais ou menos isso, o nosso simpósio. Vai ser E, agora, dia 15, sim, dia 16 e 17, né? vai ser lá na Unicid, não é isso? Isso, no Teatro Unicid. Não é na Unicid aqui do Tatuapé, é no Teatro Unicid, que é lá na Avenida Imperatriz Leopoldina, é perto da Lapa. Né? Então, é um teatro muito legal, não só o teatro, né? Todo o conteúdo, tudo que nós estamos montando lá é para realmente oferecer o melhor para vocês. Tá? Então, aproveita, está chegando, é dia 16 e 17. Temos ingressos aí especiais para quem está participando das lives. É só chegar e falar: eu participei da live, quero meu ingresso especial, que a gente manda um link especial aí para vocês. E quem quer saber mais da programação, tem o site, que é bem fácil: Simpósio Biometafísica, não tem segredo. Simpósio biometafísica.com.br. Aí lá tem toda a programação, tudo bonitinho para vocês entenderem mais aí da nossa proposta. E vamos explicar um pouquinho, o pessoal que está entrando, o que significa biometafísica, Leandro? Vamos lá. Na verdade, a biometafísica é entender o oculto que se manifesta na matéria, vamos por assim. Então vamos lá. Bio, vida, né? Metafísica, tudo aquilo que é invisível, mas afeta
a vida, afeta o visível, afeta o físico. Então, biometafísica, quando nós observamos, por exemplo, o rosto, você já entende como que essa pessoa funciona ou está funcionando. Quando nós observamos o corpo, nós entendemos também, e nós entendemos através, para não ficar tão mal explicado, vamos entender assim, o que é isso que eu não vejo afetando o que eu vejo? A sua forma pensamento, ninguém está vendo. Só que a sua forma pensamento, ela está equilibrando ou desequilibrando a sua energia. E a sua energia, por consequência, vai somatizar em alguma parte física. Isso pode estar gerando uma enfermidade. Tá? Então você pode estar, por exemplo, aí, passando por momentos muito fortes de insegurança, e essa insegurança pode afetar a energia, essa energia, por consequência, pode afetar a saúde do seu rim, vamos por assim. E não só isso. Como o rim também vai ter suas ligações energéticas, aí você começa a ter zunido no ouvido, começa a ter queda de cabelo, começa a ter dores articulares, dor lombar, perda do apetite sexual, infertilidade, você vê? Em função de um estado de consciência que influenciou a sua energia, afetou a energia de um determinado órgão que tem diversas funções que também são energéticas. Então, biometafísica é isso. Entender através da observação o que como que você está reagindo ao mundo e isso como está influenciando o seu organismo, o seu universo pessoal, que é o seu corpício. Uma coisa que o pessoal que está entrando aqui, que talvez ainda não te conheçam, você pode se apresentar para o pessoal, Leandro, porque eu sei que você tem mestrado, doutorado, né? E o pessoal que ainda não te conhece, acho que seria legal te conhecer para saber de onde que vem todas essas informações que você está passando para a gente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Alzheimer, né? Tanto da visão biometafísica como também da visão da odontologia. Então, para você que está entrando aí, queria que conhecessem o Dr. Leandro Exgêmeo, tá bom? Conta para a gente, por favor. Vamos lá. Na verdade, eu tenho o título de doutor em medicina oriental pela WFAS, né? A WFAS é uma entidade que, vamos pôr, é a única entidade internacional de medicina chinesa, medicina oriental, reconhecida pela OMS, né? Que é a Organização Mundial de Saúde. Então, nesse certificado tem até o símbolo, a marca d'água da OMS. Então, é um título bem relevante, bem reconhecido mundialmente. E tenho também um PhD, que é um reconhecimento do meu trabalho de biometafísica por uma universidade da Califórnia, a Erickson Fromm University, que de PhD, né, que é um título relacionado a essa biometafísica facial. Então, na verdade, esses são os dois títulos assim, mais importantes, mas ambos são internacionais, né? A minha formação acadêmica já é outra. Eu venho da área da educação física, né? Aí eu tenho também pós-graduação em treinamento esportivo, fisiologia, e aí vai. Mas eu sempre, desde criança, gostei muito dessa parte oriental. Então, eu sempre fui mergulhando mais nesse mundo da medicina chinesa, medicina oriental, né? Eu não falo só chinesa, porque eu estudei tanto a chinesa, como a coreana, como a japonesa. Então, eu estudei as três línguas para entender com profundidade. Muito Né? bom. Resumindo, é isso daí. Dei Ah, muitos cursos excelente. fora do Brasil, né? Muito seminário no Irã, na Rússia, Colômbia, Equador, Grécia, um monte de lugar aí. Então, sempre viajei levando um pouco desse conhecimento aí para fora do Brasil também. Eu acho que o pessoal que está entrando talvez não tenha ouvido falar ainda de fisiognomia, mas é um assunto que me interessa muito. Aliás, eu sempre fico encantado quando a gente consegue reconhecer as pessoas através da sua morfologia, né? Então, tem trabalhos do visagismo dental que eu estudei, a gente trabalha muito isso lá na clínica, para poder colocar no sorriso uma parte emocional. Então, a gente entende quem é a pessoa e o que ela quer expressar. E através dos símbolos, né, do estudo de Jung, né, dessa parte toda inconsciente, a gente consegue colocar uma nova, vamos dizer assim, uma nova
seria uma nova personalidade que ela quer expressar sem perder quem ela realmente é, né? E para isso a gente, então, estuda o visagismo dental, que eu sei que também está muito relacionado com a fisiognomia, né? Por exemplo, vamos falar sobre pessoas que têm a sobrancelha fininha, ou vamos dar uma característica que eu acho que o pessoal talvez tenha interesse, só para a gente falar daquela, só para ver se o pessoal que está nos assistindo bate, daí a gente já começa a falar do Alzheimer. Só para entender o que é fisiognomia, porque é uma coisa muito interessante que aprendi com a Cicron, que não conhecia também, mas me encanta decodificar os dentes. Então, saber por que tem cárie no primeiro molar esquerdo. Porque se você tem a mesma boca que come o mesmo alimento e a mesma escova com creme dental está passando no mesmo lado, dos dois lados, por que você tem no lado esquerdo e não tem no superior direito? Eu tenho a minha teoria, né, disso, que é uma coisa relacionada à frequência emocional, né, que é mais ou menos isso que você está falando, no sistema de desmineralização e remineralização. Tá? Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Mas me conta sobre a característica física e a fisiognomia, por favor. Olha só que interessante. Antes de eu entrar nisso, vamos entender o termo, né? Fisiognomonia, na verdade, ele não representa só rosto. A fisiognomonia, ele representa um estudo da aparência, né? Então, olha que interessante. Quando nós falamos estudo da aparência, é o quê? É exatamente observar a morfologia. Então, o estudo que o Dr. Rodrigo faz, ele não deixa de ser uma fisiognomonia dos dentes, porque através das informações que ele está vendo lá, como uma cárie, como ele falou, um dente desalinhado, um dente separado, projetado, né? Ou grande demais, ou retraído, é isso que vocês falam? É conoide, ou tem várias formas, né? Você está falando da maxila e da mandíbula? Não, do dente mesmo, do dente. Não mais para dentro ou mais para frente? Aqueles dentes pequenininhos, dentes mais longos. Isso tudo ele mostra informações, porque cada um desses dentes tem uma relação, não só com meridianos, como também com estados emocionais que a pessoa pode estar passando, e aquilo pode estar interferindo no... Quer ver um exemplo? Eu vou falar de dente, tá? Mas eu posso falar depois de sobrancelha. Eu tenho uma aluna que mora na Turquia. E aí ela estava morando lá já há um bom tempo, ela casou, mudou para a Turquia, e aí ela me mandou uma mensagem, isso aí deve fazer uns 10 anos. Ela mandou: Leandro, eu não sei o que acontece, mas o meu canino, eu acho que do lado esquerdo, superior, eu não lembro mais, mas acho que era isso, nasceu um atrás. Então ela estava com um aqui e um atrás. Não sei o que aconteceu ali, tá? Dessas coisas morfológicas aí. Eu não sou dentista, mas é umas coisas malucas. E ela falou: o que representa isso, né? Daí vamos lá. De acordo com a biometafísica, o conceito oriental, o lado esquerdo e direito é diferente do que vocês costumam estudar, talvez na odontologia biológica, não sei, tá? Mas o esquerdo, de acordo com os conceitos ancestrais, é yang. E provavelmente era inferior, foi isso aí mesmo, o caminho inferior. E eu falei para ela: o que você está passando, que você está guardando tanta raiva, porque o dente canino, ele representa o seu lado animal, a raiva. E ele começou a sair, mas não para fora, para dentro. Então, algo que eu estou guardando referente a homem, né? Ou a cultura masculina. E ela: meu Deus, é bem isso, aqui eu não posso me expressar. Eu estou com uma raiva porque eu não posso, porque como é uma cultura um pouco... A religião do local, ela meio que faz com que a mulher seja muito submissa, e ela é uma mulher muito forte, né? E ela se sente reprimida, e aquela raiva reprimida começou a gerar uma mutação ali, né? E quando eu comecei a descrever o significado, ela falou: bate tudo com o que eu estou falando, porque realmente é com a imagem masculina, como eu tenho que me colocar ao mundo nesse local, que não sou eu.
e isso está me deixando com muita raiva e eu não posso exteriorizar isso. Né? Então, você vê, isso é biometafísica. Então, é uma informação do que eu estou passando, reagindo, e essa reação está gerando alterações na minha morfologia. E quando nós entendemos o significado de tudo isso, de dente, de rosto, de tipo de sobrancelha, de todas essas estruturas, nós sabemos o que você está passando. E aí você tendo esse feedback, aí vem a opção. Como eu posso mudar? Né? Olha que Eu interessante. estou preparado para mudar? Eu quero, porque se eu não quiser, eu vou continuar me autoflagelando. Agora, quando eu entendo que eu estou me machucando em função da minha reação, eu posso trabalhar para transcender aquilo. Quando eu transcendo, toda a minha química, toda a minha morfologia também sofre uma certa influência, tá? Isso falando em dente. Mas vamos lá. Agora Então, só... olha, Oi? não, não, desculpa, deixa eu só completar do dente, porque você Manda bala. falou do canino, e o canino, no gráfico de Voll, né, ele está relacionado ao meridiano do fígado, da vesícula biliar, né, Uhum. que também está relacionado no visagismo dental com a agressividade. Então, se eu quero passar mais respeito, uma pessoa mais agressiva, eu deixo o canino ele mais pontiagudo. Mais afiadinho. Se eu Uhum. quero deixar com um ar mais meigo, doce, eu dou uma leve arredondada nele. Então depende Perfeito. muito daquele momento que a pessoa quer colocar, né? E exatamente no dente da raiva. Olha só que interessante. É, No fundo, eu acho que todas essas, ah, vamos dizer assim, essas filosofias, essas ciências, elas têm um conhecimento, mas de repente se mostram de forma diferente. Mas vamos comentar sobre a sobrancelha para poder falar de Alzheimer. vamos lá. Sobrancelha, por exemplo, vai. Algo bem interessante e rápido para vocês entenderem. Toda pessoa que, quando você olha a sobrancelha e você vê que o início dela parece lança, os fiozinhos estão tudo em pé, assim, ó. Hum, Isso mostra as pessoas extremamente desconfiadas, que elas sempre estão com o pé atrás antes de se entregar para um relacionamento. Relacionamento que eu digo não é afetivo só, é se relacionar com qualquer pessoa para negócio, para até para uma simples conversa. Então isso mostra que eu estou sempre na defensiva, estou pronto para o combate. Ó, a sobrancelha está em lança. Então quando você entende isso, e aí você vê a direita e a esquerda. Se é a esquerda, já mostra uma desconfiança maior com o homem. Se é a direita, já mostra uma desconfiança maior com a mulher. E aí você vê que ela é reativa para aquele tipo de pessoa, né? De gênero, vamos por assim. Então, isso é um exemplo. Né? Uma que sobrancelha legal. muito grossa mostra uma pessoa com muita energia. Uma sobrancelha mais fina já mostra uma pessoa. Quando eu digo energia, quando ela é muito grossa, são pessoas mais explosivas, pessoas que não têm muita paciência, vamos por assim. Né? E aí vai. Então você. Só que eu não posso olhar só a sobrancelha. Eu tenho que olhar todo o contexto. E é isso que é uma das diferenças de eu não gostar de usar o termo fisiognomonia. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estudaram fisiognomonia estudaram por livro, e no livro eles aprenderam uma leitura não é estática, fixa. O que é fixa? Eu olho a sobrancelha e falo que é assim, assim, assim. Mas não é. Às vezes tem outros detalhes no global que aquilo perde a potência. Né? Então, o estudo tem que ter tem que saber juntar toda a história Uhum. que está aqui. Né? Mas olha só que interessante, só para completar. Quando a gente estuda a tiroide, a gente vê a tiroide quando a sobrancelha está finalizando, ele também mostra que a tiroide está com uma disfunção. Tá. Então, também no teste muscular, quando a gente vai testar os dentes da tiroide e a gente coloca o dedo aqui, mostra uma disfunção na tiroide, que é isso que você falou, uma indisposição, né? A tiroide, o dente da tiroide relacionado ao baço é a do lado esquerdo. E o baço também está regulando a quantidade de hemácias. Então, olha só que interessante, né? Acaba tudo tendo Sim, uma ligação. Isso tudo me encanta. E que bom que a gente vai ter mais disso lá no simpósio, né? Então, só faz mais perfeito. essa
chamar o pessoal do congresso e bora falar sobre Alzheimer. Vamos lá. Mas, então, quem está aí participando com a gente, põe perguntas também, tá, pessoal? Participa com a gente, que é legal oh, caramba, esse interrelacionamento. Interação. Interação. Isso. Então, isso é importante. E o simpósio está aí, né? Dias 16 e 17, são 15 palestrantes, todos de formas diferentes, falando a mesma língua. E isso é super importante, porque às vezes a maneira que eu expresso não atinge o Rodrigo, mas a Kátia entendeu. Né? E aí, de repente, o Rodrigo vai dar a palestra e não atingiu a Kátia não entendeu a maneira dele expor, mas o Rafael entendeu daquela forma. Então, é onde vocês vão juntando conhecimentos, né, libertadores, isso que é importante. O que nós temos que entender? Vocês têm que alimentar conhecimento que liberta, não conhecimento que te gera medo. Tá? Tudo que é relacionado a medo te aprisiona. Baixa a sua energia, baixa a sua imunidade, é ruim para a sua existência. E tudo que te potencializa, te mostra como ser saudável, é o que você precisa realmente focar, estudar, porque isso vai ser bom para a sua longevidade saudável. Né? Então, dias 16 e 17 vai estar aí esse super evento muito legal. Quem ainda não se inscreveu, aproveita. Né? É só falar, participei da live do Leandro e do Rodrigo e quero participar. Só de eu saber que vocês participaram da live, vocês já têm um ingresso aí com um valor especial. Tá? Mas é só para quem realmente participou e fala esses termos-chave. Participei da live lá, cadê meu desconto? Então, eu sei que veio na live, você tem esse direito. Tá bom? Então é isso aí, dias 16 e 17 vai ser em São Paulo, no presencial. Mas ele é híbrido. 17 de agosto, agora de 2025. Só para quem não está ao vivo, né, ficar sabendo. Bom, bora falar sobre Alzheimer? Né? Nós temos o prazer de ser entrevistado no programa Antes do Médico, da Cicron, e no mesmo mês eu falei como que a odontologia vê o Alzheimer, né? Aí o Leandro também falou. E agora a gente vai bater um papo aqui sobre essas visões diferentes, né? Sobre o Alzheimer. Então, Leandro, queria que você começasse aí falando como que a biometafísica vê, né, essa terrível doença que acaba, de certa forma, atingindo não só a pessoa, mas toda a família, todo o ambiente ao redor dessa pessoa, que é uma doença assim tão séria, mas que, graças a Deus, hoje já existe formas de reverter. Né? Então, eu sou o primeiro dentista do Brasil que fez o curso do RECODE, Reverse Cognitive Decline in Alzheimer, e é uma forma da gente estar revertendo, ou pelo menos estar estabilizando essa doença, o Alzheimer, com uma visão multidisciplinar integrativa. O que significa, né? Que a gente precisa ter várias pessoas trabalhando para que juntos possamos estar fazendo. Quem são? Dentista, nutricionista, médico, muitas vezes um personal training. Às vezes a gente precisa de um coaching, ou de repente de um mentor, de uma psicóloga, né? E eu queria que você começasse a falar para o pessoal aqui qual que é a visão da biometafísica. Tá, vamos lá. Na verdade, né, quando nós pegamos lá a medicina chinesa lá atrás, já se falava em tratamento. Só que é assim, vamos entender um conceito. Quando nós falamos em medicina ancestral, eles não rotulam o nome de enfermidades. Tá? Então, se uma pessoa vem para mim hoje com uma queixa de Alzheimer, ou a família traz uma pessoa com queixa de Alzheimer, eu vou ignorar o nome Alzheimer. Eu não vou utilizar ele como referência. Eu vou utilizar o quê? Todo um padrão. Então, eu vou observar tudo no corpo dela, todos os sintomas. Porque, veja bem, quando você se limita ao nome Alzheimer, você esqueceu que aquela enfermidade, ela pode ter sintomas secundários. E são os sintomas secundários que vão
me auxiliar a definir uma estratégia terapêutica. Então, por exemplo, nós sabemos, assim, dentro do meu conceito, né, que eu estudei, que o Alzheimer é muito comum em pessoas que têm muita confusão mental. Vem com uma confusão já desde lá de trás. Né? O que é uma confusão? São pessoas que têm uma tendência muito grande a querer controlar pessoas e situações. E aí vem o grande ponto. A partir do momento que eu quero controlar o incontrolável, eu começo a ficar confuso. Né? Porque o que eu consigo controlar? Eu consigo controlar o que eu penso, mas eu não consigo controlar o que o Rodrigo pensa. Eu não consigo controlar o que o Rodrigo faz. Eu não consigo controlar nada que está fora do meu corpo. Então, quando essas pessoas que são muito controladoras, elas começam a gerar essa confusão, porque ela quer controlar e não consegue, aí começa a reagir de cada um de uma forma diferente. Então, vamos imaginar que uma dessas pessoas que é controladora, olha lá, primeiro nós estamos falando do controle, um estado de consciência. Esse estado de consciência vai gerar um sentimento, tá? Então, a emoção não é o principal. Toda emoção e sentimento é resultado de um estado de consciência. Então, eu, controlador, não consegui controlar com que o Rodrigo faça o que eu quero. E aquilo, em mim, gerou insegurança. Se gerou insegurança, essa insegurança vai gerar padrões sindrômicos referentes a energias renais. Vamos dizer que uma outra pessoa com esse mesmo tipo de confusão, que não conseguiu ter o controle, só que a reação foi diferente. Não foi de insegurança, mas foi de tristeza. Ai, fiquei tão triste porque ninguém faz o que eu quero. Aquilo vai gerar padrões sindrômicos relacionados à energia de pulmão. E aí vão ter sintomas relacionados a pulmão. Por exemplo, enquanto aquele que tem padrão renal vai ter dor articular, dor lombar, queda de cabelo, zunido no ouvido, aquele que já levou, a reação foi para a tristeza, já vão ter sintomas secundários como problemas de pele, alergias, problemas respiratórios, entendeu? Às vezes até alopécia, mas não uma alopécia capilar, às vezes alopécia no corpo, né, pubiana, no peitoral. Então, isso são sintomas de padrões sindrômicos relacionados a pulmão. E falando por cima, agora, aquela outra pessoa que a reação gerou muita raiva, já vai gerar padrões sindrômicos referentes a fígado. E aí ela já vai ter outros sintomas, problema constante de visão, cãibras, às vezes está andando, rompe um tendão. Já viram pessoas que andando na rua romperam o tendão calcâneo? Imagina um tendão desse tamanho romper subindo uma escada. Né? Isso é tudo pessoas que têm muita raiva, muita ira. Né? Então, eu estou falando assim por cima. Então, de acordo com padrões secundários, eu consigo identificar que sistema, como eu vou criar uma estratégia terapêutica. Olha tá? que interessante. Então, O controle, então, o querer controlar, né, que acontece muitas vezes nas pessoas mandonas, pode ter diferentes respostas e criar diferentes formas. Então, isso. fígado, Lógico rim, que... pulmão, Desculpa. e o mesmo ato, que pode também estar relacionado ao ego, né? O egoísmo nada mais é do que querer que a pessoa faça da forma que o nosso ego gostaria, não é isso? Sim, na verdade, dentro dos conceitos ancestrais, o que é o ego? O ego, na verdade, é um nome bonito para conhecimento. Então, a maneira que eu aprendi a ver o mundo faz com que eu reaja a ele de formas diferentes. Então, esse ego, em alguns, vai gerar controle, em alguns, cada um vai gerar uma coisa, mas é tudo fruto do que você aprendeu. Por isso que os antigos falavam muito, né? Absorva o conhecimento, mas não seja escravo dele. Porque a partir do momento que eu sou escravo do meu conhecimento, eu já quero ter controle, ou já quero que as coisas sejam no meu, porque só eu sou certo. Então é aí que a gente começa a cair na armadilha do ego.
né? Então, é bem isso. Então, essa tendência controladora, e também é muito comum a pessoa ter muito, não ver mais a beleza do mundo. Olha que interessante como o nosso organismo é inteligente, né? Entre aspas. Na verdade, é o nosso sistema reparador defendendo a gente de nós mesmos. Porque eu estou causando tanto mal em mim, porque eu estou preso no passado, naquilo que eu não consegui controlar, que o meu organismo fala, deixa eu apagar essa memória, porque isso está me contaminando demais, está muita toxicidade aqui dentro. Você sabe que você falando isso me faz lembrar exatamente as minhas últimas aulas, é exatamente para mostrar isso, só que de uma outra forma, não a parte emocional, mas a parte que os processos inflamatórios, que as citocinas elas iniciam, elas vão gerar formas de defesa. Então, aquele processo inflamatório crônico que está ali no dente, no osso, na gengiva, né, ele vai acabar gerando citocinas, que são proteínas, que vão virar lá para o nosso cérebro e falar, atenção, estamos em guerra, ativar o módulo de guerra. E nisso você tem a ativação do sistema simpático, né? Você tem a liberação de formas de defesa que, a longo prazo, acaba também nos prejudicando. Um deles, que é muito relatado na literatura, é a periodontia, que é a inflamação ao redor do dente, que esses fatores inflamatórios, como TNF-alfa, interleucinas, eles vão ativar as nossas células de defesa do cérebro e o cérebro começa a fazer defesa. Então, começa a fazer uma barreira. Pega as proteínas, o alfa, a beta-alfa, pega as placas beta-amiloide e começa a criar uma barricada. Começa a enfraquecer a proteína tal, gerando também enfraquecimento para que colabe ali os microtúbulos e diminua a quantidade de neurônios. Sim. Porque isso também diminui a possibilidade das toxinas chegarem. Então, olha só que interessante, né? Acontece tanto na parte emocional, como também na própria parte bioquímica, esse processo de defesa. E é isso que vai levar a sérias consequências a longo prazo. Perfeito. E aí, quando você olha algumas pesquisas, você vê que isso vai estar ligando e desligando genes. E quando eles pesquisaram esses genes, eles perceberam que, se não me engano, o JSP22 é o responsável pela proteína tal, né? E olha que interessante, você vê que a proteína tal ela vai agir dentro dos microtúbulos e a beta-amiloide ela vai agir por fora. A beta-amiloide ela vai fazendo um aglomeramento. Por quê? Porque eu quero aquilo do meu jeito. Olha só que interessante. E vai aglomerando. E a proteína tal, que seria para deslizar os trilhos, levar os nutrientes, vamos ver que o trilho do trem começa a descarregar tudo. É isso. E aí o que acontece? Confusão. Né? Então, a confusão interna é aquela sensação do que eu quero por dentro. Então, olha que interessante, né? Como a nossa forma de pensar influencia um determinado gene que vai mandar uma resposta em forma de proteína, que pode estar o quê? Tanto organizando como desorganizando. Né? Tem até uma pesquisa, falei no programa da Cicron, que eu não lembro o nome do autor, mas ele pesquisou 700 e tantas freiras. E ele pesquisou, nessa pesquisa ele utilizou várias coisas. E uma delas era sabe aqueles diários que mulher tem mania? Não sei, hoje em dia não sei se faz mais, mas na nossa época as meninas tinham os diários. As minhas irmãs tinham esses diários, colavam até palitinhos de sorvete. Isso. Sorvete delicioso. No dia tal, todos os dias descrito lá, né? E o que ele percebeu nessa pesquisa? Que todas as freiras que eram negativas, ai, hoje vai chover, ai, que porcaria, ai, meu dia foi péssimo, eram as que tinham maior tendência a Alzheimer, a problemas de memória, essas coisas. E as freiras que eram extremamente positivas, que, nossa, que legal que está chovendo, vai nutrir a terra, não sei o que lá, vai nutrir as plantinhas, essas não tinham. E uma coisa bem interessante da pesquisa dele, que também acho que é interessante para você, é que ele também percebeu que as que tinham menos dente é as que tinham mais tendência ao Alzheimer. Olha que interessante.
Eu vou depois te passo o nome Então, desse autor, eu não lembro o nome dele agora. mas eu gostaria de colocar para você a minha teoria sobre isso. Tá? O que significa quando você tem menos dente? Que você, provavelmente, você cuidou menos do seu dente, gerando ao redor dele processos inflamatórios, ou que levaram à perda do osso, chamado periodontite, né? Ou que levaram à cárie, gerando também processos inflamatórios crônicos, ou que levaram ao tratamento de canal, que também pode. O tratamento de canal, tem literatura que mostra que a efetividade é entre 84% a 98%. Então, você tem também alguns canais que ficam ali com restos necróticos que geram processos inflamatórios crônicos. Todos esses processos crônicos, né, que acontecem, eles podem, bom, depois desse, quando se extrai o dente, às vezes o osso pode não cicatrizar de forma correta. E lá dentro acaba criando um ambiente propício para o desenvolvimento de vírus, cândida, etc., que também é um processo crônico. Que aí nasce uma citocina, né, que é uma proteína, que é o CCL5-RANTS, que está relacionado em mais de 3.000 artigos referentes a Alzheimer. E isso pode estar também relacionado ao Alzheimer. Então, toda essa parte, né, da odontologia está relacionado na doença periodontal, por causa dos focos inflamatórios, no Alzheimer, por causa do aumento, desculpa, da captação óssea, e também nesses focos inflamatórios crônicos que podem acontecer. E talvez seja por isso que a pessoa tenha mais formas de defesa, né, porque não cuida direito, e aí pode acabar gerando essa doença. Além também do açúcar estar muito relacionado, né? E a gente sabe que o açúcar, ele também vai ser comido pelas bactérias e formado uma cola em cima do nosso dente, onde outras bactérias mais agressivas vão ali e acabam comendo e gerando tanto mais toxinas, ativando nosso sistema de luta, como também gerando o processo da cárie. Então, pode também estar relacionado à quantidade de açúcar, a perda dos dentes e também o Alzheimer, entendeu? Tá. Olha que interessante, né? Quando nós falamos de saúde bucal, por mais que não seja a minha área, mas quando eu entro na minha aula que eu falo um pouco sobre os dentes, uma das coisas que eu falo muito existe até uma pesquisa também, não lembro o autor aqui, porque faz muito tempo que eu não falo disso, e que mostra o seguinte: pesquisaram a saliva alcalina e a saliva mais ácida, e perceberam que a saliva mais ácida, as pessoas tinham mais degeneração ali nos dentes, né? Então, ou mais cáries, e as pessoas com saliva mais alcalina tinham menos problemas nos dentes. E aí nós associamos isso ao seguinte: toda pessoa, olha que interessante, tá? Porque a minha linha vai muito para isso, ao menos é o que eu ensino meus alunos. Quanto mais em paz você está, mais alcalino você está. Quanto mais você oscila emocionalmente, mais você está gerando acidez no seu corpo, que é em função de toda a defesa. Se eu estou o tempo inteiro reagindo ao mundo, se eu reajo ao mundo, o meu organismo reage quimicamente. E a química ela é aferida o quê? Ou através do sangue, ou através da saliva, através dos nossos líquidos corporais, né? Então, por isso que é super importante a gente trabalhar e entender que, por mais que eu faça uma alimentação saudável, faça um tratamento, se a minha mente continuar tóxica, é muito comum que o meu organismo esteja tóxico e que tanto o meu sangue, como minha saliva, como meus líquidos corporais estejam ácidos, né? E isso não é saudável também. Olha só que interessante, né? Uma outra coisa que eu mostro na minha aula é que quando você tem um processo inflamatório, você vai ter a liberação de proteínas plasmáticas, como fibrina, fibrinogênio, PCR, interleucinas, etc., que vão acabar causando, para proteger o nosso corpo, a aglomeração das hemácias. Então, as hemácias estão ali soltinhas, de repente, elas começam a se aproximar, diminuindo assim o potencial zeta, né, que é esse poder de repulsão de uma hemácia para outra, e acabam se empilhando,
que é o rolô, ou se aglomerando. Isso tudo acaba diminuindo o processo de limpeza no fígado e no rim, porque é muito mais difícil os cíliozinhos do rim tirarem as sujeiras, né, e acabarem limpando aquele sangue, como também eles diminuem a oxigenação, porque fica mais difícil de captar sangue no pulmão, assim como também mais difícil de entregar o oxigênio no cérebro, no nosso terreno biológico. Então, a célula que precisa de energia, para não parar, né, ela começa a obter energia na via anaeróbica. E essa via anaeróbica vai gerar o ácido lático. Ai. E o ácido lático, então, vai gerar esse aumento dessa acidez. Faz sentido para você? Faz, total, né? Porque é o que nós falamos, vai deixando o organismo ácido. É lógico que nem todo o estresse, ele é um problema, tá? Isso é interessante a gente falar, porque as pessoas falam, porque nós estamos falando em estresse, né? Então tá gerando um estresse, que tá tendo acúmulo, tudo, e aí vai aumentando o ácido lático, papapá. Mas toda a transformação também vem de um estresse. Só que o problema é, existe um estresse fisiológico e existe um estresse patológico. Né? O que é um estresse patológico? É aquilo que é reincidente. Toda hora está acontecendo aquele tipo de estresse. Isso já não é algo saudável, mas todo o estresse fisiológico, um estresse para você adquirir uma performance em alguma coisa, já é algo saudável, porque não dá para ter desenvolvimento sem estresse, né? Mas é bem isso. Você vê que vai ter a produção de ácido lático, tudo isso daí. Inclusive, se eu não me engano, quando nós falamos lá de proteína tal, tudo, isso é por causa também de uma fosforização. Hiperfosforilação da proteína tal, o que acaba gerando uma instabilidade no microtúbulo e acaba quebrando, né? Quebrando não, descarrilhando. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Essa visão, né, multidisciplinar, ela é tão interessante, porque muitas vezes os médicos não estão tendo resultados, e quando a gente abre, a gente expande a nossa consciência, de repente pode fazer sentido essa conversa que estamos tendo aqui de outras visões. Às vezes a gente pode procurar, né, na terapia alguma coisa referente ao ego, o que a gente pode estar ajudando a diminuir esse estresse, né, oxidativo da pessoa querer e não conseguir, né? Vale a pena a gente ver na boca os focos inflamatórios crônicos, porque às vezes a solução não vem daqui, mas vem daqui ou vem dali, né? E aí fica também a sugestão da gente ver na parte da nutrição, na parte da medicina. Tem 2 médicos que fizeram esse programa do Recode, que é o Dr. Alan Dutra e a doutora Poliana Castro, né? Que a gente tem compartilhado muitos pacientes e, graças a Deus, com excelentes resultados. Vai meu abraço aqui aos 2, tá? Muito bem, meu amigo. Eu fico muito contente de poder estar... eu também, acho que foi bem produtivo. E o legal aí para o pessoal que está assistindo, que eu acho que realmente contribui bastante, é porque realmente essa integração é importante. Tá? O que não pode é só assim funciona, ou só daquele jeito funciona. Não, nós temos que ver, às vezes, o meu método funciona para 50, mas tem 20 que não funciona, porque tem que ir por outro caminho. E, às vezes, quando junta tudo, você consegue encontrar realmente um resultado muito melhor. Né? Teve uma pergunta aqui de uma pessoa... Da Veronice. Veronice, que às vezes não tem condição. Tá, mas Veronice, às vezes... É aquilo que nós falamos, né? Da saúde bucal. Ela estava falando que não tem condições da saúde bucal, né? Uhum. Mas às vezes, olha só de você aprender a cuidar mais da mente, com certeza você já vai, veja bem, não estou falando que você não tem que fazer um trabalho bucal, mas você já vai melhorar o estado da alcalinidade da sua boca, então isso pode ajudar bastante, né? Então o que nós estamos falando aqui é que são vários contextos que podem estar ajudando. Lógico que
O Dr. Rodrigo ele tem uma experiência muito grande, porque ele está lá olhando o dente, né? Eu tenho uma noção de dente pela biometafísica, mas quando eu faço a minha análise, eu não vou lá com o espelhinho ou com a câmera. Eu até tenho uma câmera que eu comprei, que eu dei para minha esposa agora, que na época, mas, não, mas eu acho muito invasivo, porque não tem a ver com a minha área. Então, os meus alunos que trabalham com odontologia, né, que são dentistas, eu falo, pesquisa, vê se o que eu falei realmente bate com o que a pessoa está passando, né? Mas é o que eu falo. Trabalhe a mente. Você com a mente em paz, com certeza você vai estar com uma saúde muito melhor, tá? Não só bucal, como todo o seu sistema. E não é todo lugar também que é uma fortuna. E eu vou te falar uma coisa: eu conheço muitas pessoas que trabalham com odontologia que sabem observar quem realmente tem condição e quem não tem, e sempre tem uma brecha, vamos por assim. Mas eu entendi o que ela falou. Eu dei aula, né, de higienização na periferia durante anos, enquanto estava na faculdade, inclusive um pouco depois. Trabalhei na Semana Piloto de Odontologia Preventiva da USEC, dando aula também. E a gente via que tinham famílias que às vezes tinham uma escova para a família inteira, né? Hoje, me parece que isso mudou, porque tem Bolsa Família, né? Você pode, de repente, não utilizar, não querer utilizar para aquilo, mas já temos a informação. Mas nas gerações anteriores, isso já não acontecia. Então, eu entendo o que ela está querendo dizer, tá? Mas hoje, graças a Deus, essa situação já mudou. E se eu tenho uma coisa para falar, para deixar aqui de mensagem para vocês, antes que daqui a pouco o nosso tempo acabe, é que trabalhem na optimização em casa. O que significa isso? Conversem com o seu dentista, peçam para ele te explicar como escovar, individualizar a sua escova, individualizar o seu creme dental para aquilo que você mais precisa, individualizar a escovação, passar o fio dental duplo, porque vai limpar 2 vezes melhor. Veja se precisa utilizar outros tipos de escova, porque tem pessoas que têm prótese que acaba ficando mais difícil. Às vezes, a união das próteses fixas impedem a correta higienização e tudo isso acaba gerando focos inflamatórios crônicos. Escovou o dente, passou fio dental, sangrou, pode ver que tem um foco inflamatório crônico e isso pode estar contribuindo também para essa parte a longo prazo, né, para o sistema de defesa do nosso corpo e a longo prazo nos prejudicar, como a gente está explicando aqui. Então, prevenir no dentista é muito importante para você, não para o dentista. Claro, o dentista precisa pagar as contas, sim, mas quem mais precisa é você para que possa ter independência, alegria, até depois dos 120 anos, se Deus quiser. Não é isso, doutor? Com saúde, né? Com saúde e independência, é isso aí. Vamos Exatamente. responder mais uma pergunta aqui antes da gente encerrar? Manda bala. Aqui, ó. Mari. Doutor Rodrigo, pessoas com câncer, ainda mais que talvez já vá fazer cirurgia e depois químio, rádio e tudo mais, pode submeter à retirada de amálgamas? Olha, essa é uma excelente pergunta e não dá para responder sem conhecer o paciente. Não dá para responder sem ter uma anamnese, sem saber qual é o problema, mas eu vou te falar a experiência que eu tenho trabalhando com uma série de oncologistas, tá? Integrativos dessa área. Eles pedem para remover o mais rápido possível os amálgamas dentais para poderem iniciar o processo de detox, de via rápida, endovenosa, fazendo a limpeza do intestino com hidrocoloterapia ou com enema de café, utilizando vitamina C, NAC, que é para dar um apoio para o fígado, alfa-lipoico para ajudar toda essa parte de metilação. Então, se for pensar dessa forma, desses oncologistas, sim, dá, mas eu não conheço de quem você está falando, então eu não posso falar no seu caso, tá bom? Mas agradeço muito a sua pergunta. Muito bom. Certo? Que mais? Bom,
Pessoal, queria então chamar a atenção para vocês para esse grande evento que o Leandro está organizando. Ele é um corajoso, né, de organizar esse grande evento. É propósito de vida mesmo. E como nós organizamos o Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, a gente sabe o quanto custa em matéria de saúde, qualidade de vida com a família, né? Tem um custo muito grande. E então, toda oportunidade que eu tenho de prestigiar, eu aproveito, porque eu sei o quanto que é difícil, tá, Leandro? Então, tá de parabéns. Sou seu fã. Vou estar lá, sim. Vamos estar lá também com o stand do Before the Doctor, com a Clínica 25, para tirar dúvidas das pessoas que precisem, para fazer alguns testes da forma da nossa metodologia, fisiologia, que a gente entende que tem tido excelentes resultados. Fica um convite para você que ainda não nos conhece a me seguir, um convite a seguir também o Dr. Leandro, para conhecer um pouco mais do trabalho dele. Tá? Olha só que legal. A Marilete está dizendo que tomou o NAC e sentiu muito bem. Toda vez que você dá um reforço para o fígado, você vai sentir melhor, né? Porque você vai estar metilando e quebrando aquelas sujeiras para poder desintoxicar. Então, os micronutrientes acabam sendo melhores absorvidos, processo de filtragem. Então, tem uma série de benefícios. Mas, Leandro, queria falar mais alguma coisa antes da gente finalizar aqui? Eu acho que passamos umas informações legais, trocamos bastante, né? E, de novo, reforçar o convite. Se vocês sentirem um chamado, sentir que, ó, aqui, ó, sentir que faz sentido, ó que bonito. Então, dias 16 e 17 em São Paulo, para quem for presencial, no Teatro Unicid, lá na Avenida Imperatriz Leopoldina, e online também, para quem não tem a possibilidade de estar presente. Então, nós vamos estar lá no presencial, dá para a gente dar um abraço, trocar ideias. O Dr. Rodrigo vai estar lá com o stand dele, fazendo os testes, mostrando várias coisas para vocês. Acredito que vai estar até com o equipamento de campo escuro também, né? Microscopia de campo escuro? Isso, é. Sim. Então dá para brincar lá com bastante coisinha. Então, se vocês querem ter uma outra visão, aprofundar mais em vocês mesmos, eu acho que é uma super oportunidade. E de estar lá com a gente, escutando esses doidos aqui falando essas coisas, mas ó, são loucuras transformadoras, vale a pena. É isso aí. E se você quiser saber mais ainda sobre isso que a gente conversou, acesse o Antes do Médico. O Antes do Médico também está no Instagram e tem a nossa live, a nossa entrevista com a Cicron, né, que nos entrevistou com a visão da odontologia, Alzheimer biometafísica. Então, também segue aí o Antes do Médico, Before the Doctor e a gente aí. Então, muita gratidão, Leandro. Foi muito bom. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí por dedicar esse tempo para a gente estar conversando. Eu também sou seu fã. Eu gosto muito do seu trabalho, não só do seu trabalho, gosto da sua pessoa, porque ó, você é um cara fantástico. Parabéns, viu, Rodrigo? Então, gratidão. Abração, e o que precisar de mim também estou aí à disposição. Excelente. Gratidão, Leandro. Você também está atendendo lá no Before the Doctor, né? Abriu uma agenda. Então, quem quiser também agendar, como é que faz para entrar em contato com você? Então, pode entrar, ou vocês entram no próprio Instagram do Before the Doctors, entra no Instagram e põe BTD. Vocês vão ver lá um símbolo bem bonito, Before the Doctors. E pode agendar por lá ou me chamar no meu Insta, que é @LeandroRequigênio mesmo, e nós vamos alinhando lá, tá? E, ó, sobre o programa que o doutor falou, digitem no YouTube, Antes do Médico. Está tendo uns programas muito top lá. Então, aproveita, porque informação assim é difícil. É o que eu falei outro dia. Parem de alimentar, de nutrir a sua mente, ou melhor, desnutrir a sua mente com informação fútil. Fútil que eu digo, que só te machuca, né? Vai atrás de informação que nutre. Então, esse Antes do Médico, vocês vão ver, é um pessoal muito top, que vai lá, muita informação boa. É isso que o ser humano precisa. Informação boa para ter uma vida boa.
Muito bom. Muita gratidão, excelente noite e nos vemos em breve. Abração, até mais. Tchau, tchau, Abração. povo. Tchau, tchau.